Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Grupo de idosos ativa idade está de luto em Serra Negra do Norte. Faleceu na noite de ontem, terça-feira, na capital do estado, em Natal, o senhor Antônio Freire de Medeiros, natural deste município, agricultor, 93 anos de idade, ele que era nascido no dia 24 de julho de 1932. Seu Antônio Freire, como era conhecido, vinha enfrentando sérios problemas de saúde consequência de um câncer no fígado. Pai do ex-prefeito Sérgio Fernandes de Medeiros e da atual vereadora Vânia Fernandes de Medeiros, do PSDB. No dia 22 de outubro deste ano, o casal Antônio Freire e a senhora Maria do Céu Fernandes de Medeiros celebrou 59 anos de união conjugal, uma cerimônia de união, de fé e confraternização entre familiares, parentes, amigos e convidados. O casal constituiu uma família de 6 filhos, 4 mulheres, Gerlânia, Maria do Ó, Vaninha e Fabiana. 2 homens, Gilson Fernandes e Sérgio Fernandes de Medeiros, além de 11 netos e uma bisneta. O sepultamento está previsto para esta quinta-feira, pela manhã, com missa de corpo presente na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó. Devotos de nossa padroeira, era um cidadão bastante conceituado na sociedade serranegrense pela simplicidade, amigo dos amigos, uma pessoa que dedicou parte de sua vida à agricultura, preservando o meio ambiente e a natureza. Seu Antônio era um dos descendentes da implantação do grupo de idosos ativa idade aqui desta cidade. A Câmara Municipal de Vereadores publicou uma nota de pesar em função do falecimento do pai da atual vereadora Vânia Fernandes de Medeiros e do ex-prefeito Sérgio Fernandes de Medeiros, neste momento de dor, e que Deus dê o conforto e a força para superar esta perda irreparável. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura iniciou ontem, terça-feira, o cadastramento dos estudantes que irão participar das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, edição de 2025. O cadastramento acontece entre os dias 4 a 7 deste mês, no horário das 7 às 13 horas. No ato do cadastramento, o aluno deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. As provas serão realizadas na cidade de Caicó. Irão participar do Enem de 2025 os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, das escolas públicas e particulares desta cidade. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá! Hoje a gente vai olhar mais de perto o que está acontecendo lá em Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Temos um material que chegou pra gente. Isso. Uma nota e um áudio. Tudo referente a hoje mesmo, 5 de novembro de 2025. E tem 2 coisas principais chamando a atenção. 2 focos, né? Exato. Primeiro, um momento mais sensível, de luto na comunidade e, ao mesmo tempo, um passo importante para a educação dos jovens de lá. Interessante essa combinação. Vamos falar do falecimento do senhor Antônio Freire de Medeiros, que parece ser uma figura muito querida por lá, e logo depois a notícia do começo do cadastramento para o Enem 2025 na cidade. A ideia é tentar entender o que esses eventos, um de perda, outro de planejamento para o futuro, dizem sobre a vida em Serra Negra. Ok, vamos então aprofundar um pouco nisso. É uma combinação bem sintomática, eu diria. Porque, de um lado, você tem o luto,
né? A perda de alguém que representa a tradição, as raízes mesmo da comunidade. Sim, E do outro, essa organização toda voltada para o futuro dos mais jovens, para a educação, para as oportunidades. sim. São, assim, duas faces que juntas dão um retrato bem rico do que está acontecendo lá agora. Vamos começar então pela notícia mais sentida, né? O falecimento do senhor Antônio Freire de Medeiros. O que a gente sabe dele pelas fontes? Era agricultor, Isso, agricultor. tinha 93 anos, nasceu e cresceu ali mesmo, em Serra Negra do Norte, lá em 24 de julho de 1932, uma vida longa, né? Dedicada à cidade. 93 anos, é bastante tempo. E ele faleceu ontem, terça-feira, dia 4 de novembro, mas foi em Natal, né? Isso, o falecimento foi em Natal. E a causa, as fontes detalham que foram complicações de um câncer no fígado. Ah, puxa. É um problema que ele, na verdade, já vinha enfrentando há algum tempo. Uma batalha que, infelizmente, chegou ao fim agora. É sempre um momento difícil, né? Quando uma doença assim se agrava. Com certeza. E as descrições sobre ele, o que as fontes dizem, pintam um retrato bem humano. Sim, falam de simplicidade. Isso, de uma pessoa simples, aquele tipo amigo dos amigos, sabe? E muito devoto de Nossa Senhora do Ó, que é a padroeira lá de Serra Negra. Uma figura bem típica do interior, né? Ligado à fé, à comunidade. E a vida toda é ligada à agricultura, mas com uma coisa interessante. Uma preocupação com a preservação ambiental. Isso é mencionado. E o áudio que a gente recebeu usa uma expressão. Diz que ele era bastante conceituado na sociedade serranegrense. Bastante conceituado, isso é forte. Não soa como uma formalidade apenas, né? Não mesmo. Essa expressão bastante conceituado sugere um respeito que vai além da profissão ou da simplicidade dele. Deve ter a ver com a longevidade, claro. 93 anos é uma testemunha da história recente da cidade, né? De verdade. E também com essa dedicação à terra como agricultor e essa conexão com o meio ambiente que foi mencionada. E tem mais uma coisa, o engajamento na comunidade. Ah, você tá falando do grupo de idosos. Exatamente. As fontes indicam que ele foi um dos descendentes envolvidos na criação daquele grupo Ativa Idade. Entendi. E o áudio até fala que o grupo está em estado de luto. Isso mostra o impacto, né? Que a partida dele é sentida diretamente nesses espaços sociais que ele ajudou a construir. Esse envolvimento na comunidade com certeza contribuiu para essa estima toda, para esse conceito que ele tinha. É um capital social construído ao longo de décadas, né? Faz sentido. E a família dele? Parece ser importante também lá em Serra Negra. Ele era casado com a senhora Maria do Céu Fernandes de Medeiros. Maria do Céu. E tem um detalhe bem tocante nas fontes. Eles tinham acabado de comemorar 59 anos de casados. Foi agora, dia 22 de outubro. Nossa, 59 anos. Quase 60 anos juntos. O áudio descreve essa festa como um momento de união, de fé e de confraternização entre familiares, parentes, amigos e convidados. Imagina só, a festa recente e agora essa dor da perda. Sem dúvida. Um marco como 59 anos de casamento é raro e muito forte. Reforça essa imagem de patriarca, né, de figura central na família. E era uma família grande, pelo que você falou. Fim, tiveram 6 filhos, são Gerlâmia, Maria do Ó, Vaninha, Fabiana e 2 homens, Gilson Fernandes e Sérgio Fernandes de Medeiros. E o legado continua, né? Deixou 11 netos e uma bisneta, uma rede familiar grande na cidade. E o que chama atenção aqui, né, e as fontes dão essa pista, é como essa rede familiar se mistura com a vida pública de Serra Negra do Norte. Como assim? O senhor Antônio Freire era pai do Sérgio Fernandes de Medeiros, que já foi prefeito da cidade. Ah, sim. E também pai da Vânia Fernandes de Medeiros, que é vereadora atualmente. O áudio até menciona que ela é do PSDB, um partido conhecido nacionalmente. Então a influência da família vai além só dos laços de parentesco, é isso? Exatamente. Isso mostra um fenômeno bem comum, né, em muitas cidades menores do Brasil. Famílias tradicionais que frequentemente têm membros ativos na política local. A história de uma família como a Medeiros acaba virando parte da história cívica e social do município mesmo. O respeito pelo senhor Antônio, esse conceito todo, pode também estar ligado a essa presença da família na vida pública.
Não que uma coisa dependa da outra, claro, mas elas acabam se reforçando ali no contexto local. Entendi. Faz todo sentido. E sobre as despedidas? O sepultamento está marcado para hoje mesmo, quarta-feira, 5 de novembro. Vai ter missa de corpo presente na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó. A Igreja da Padroeira, isso, de quem ele era tão devoto segundo as fontes. Deve ser um momento de muita comoção para a cidade toda. E é bom notar, uma das fontes falava em quinta-feira, mas a data de hoje e a nota escrita confirmam que o sepultamento é nesta quarta mesmo. Essa confirmação é importante, sim. E a repercussão oficial também mostra o peso dele e da família, né? A Câmara Municipal de Vereadores publicou uma nota de pesar. Com uma nota oficial. Sim, uma nota formal. E é interessante notar que, pelo que está descrito, a nota expressa condolências mencionando especificamente o fato dele ser pai da vereadora Vânia e do ex-prefeito Sérgio. Eles destacaram essa conexão política na nota? Bem reconhece de forma oficial a importância da linhagem dele na estrutura político e administrativa da cidade. Usaram até a expressão perda irreparável, desejando conforto à família. É um gesto que sublinha o peso simbólico da figura dele e dos descendentes para a Serra Negra do Norte. Entendido. É realmente um momento de reflexão e despedida para a cidade. Um olhar para a memória, para o legado deixado pelo seu Antônio. Mas como a vida segue, né? Enquanto uma parte da cidade está voltada para esse ritual, outra engrenagem continua girando. Principalmente a que prepara o caminho para as novas gerações. E aí a gente chega no nosso segundo tema, que veio das mesmas fontes. Exato. A vida continua. A outra notícia importante que saiu de Serra Negra do Norte é sobre educação, sobre futuro. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura começou o cadastramento para o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio. Isso, para a edição de 2025. É uma mobilização que mexe diretamente com os estudantes da cidade, né? E é sempre bom lembrar o peso que o Enem tem no Brasil. Para muitos jovens, principalmente em cidades do interior, como Serra Negra, esse exame é a porta de entrada principal, às vezes a única, para o ensino superior. Verdade. É ele que abre caminho para as universidades públicas, pelo SISU, né? Ou para bolsas em faculdades particulares, pelo ProUni, e até para financiamento, com o FIES. Então esse cadastramento que começou ontem é o primeiro passo numa jornada que pode definir o futuro profissional de muita gente. Exato. E para quem está nessa fase, os detalhes práticos são tudo. As fontes dizem que o período de cadastramento é bem curto. Começou ontem, terça, dia 4, e vai só até sexta, dia 7. Sexta agora. E o horário para ir lá se cadastrar é das 7 da manhã até 1 da tarde. Só 4 dias. Tem que ser rápido. Um prazo realmente apertado. E tem um detalhe logístico nas fontes que merece atenção. As provas do Enem 2025 não vão ser lá em Serra Negra do Norte. Ah, não? Onde vão ser? Os estudantes que se cadastrarem lá vão ter que ir para a cidade vizinha, Caicó, para fazer o exame. Ir até Caicó para fazer a prova. O que isso significa na prática para esses jovens, para as famílias? Além do óbvio problema da viagem, né? Significa algumas coisas. Primeiro, confirma aquela dinâmica que a gente vê muito, né? De dependência dos polos regionais. Caicó, por ser maior, provavelmente com mais estrutura, acaba centralizando a aplicação de um exame nacional como o Enem. Entendi. Para quem é de Serra Negra, isso adiciona uma complicação. Não é só estudar. Tem que pensar no transporte para Caicó, talvez em comida fora de casa. Para alguns pode até significar ter que dormir lá, dependendo dos horários das provas, do transporte disponível. Nossa, complica mesmo. É um custo a mais, né? Financeiro, de tempo. É um obstáculo que pode inclusive desanimar alguns. Mostra como o acesso à educação superior ainda tem essas barreiras geográficas, logísticas em muitas partes do Brasil. É um ponto crítico, realmente. E quem pode se cadastrar lá em Serra Negra? As fontes dizem quem é o público-alvo? Sim, a Secretaria Municipal de Educação chamou os alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Fundamental e médio. Isso, e abrange tanto as escolas públicas quanto as particulares de Serra Negra. É um público bem amplo, na verdade, pegando diferentes fases da vida escolar e diferentes realidades também. Entendi. E para fazer o cadastro nesses dias, o que o pessoal precisa levar? Tem documento específico? Com certeza. E é bom se organizar porque o prazo é curto, né? As fontes listam o básico.
RG, a carteira de identidade, Certo. CPF, cadastro de pessoas físicas, e um comprovante de residência atualizado. É essencial que os estudantes e as famílias que ajudam, confiram se está tudo em ordem, tudo na mão para levar lá no local de cadastro naquele horário, das 7 às 13 horas até sexta-feira. Esquecer um documento pode ser perder a chance de se inscrever no Enem desse ano. Nossa, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo em Serra Negra, então. De um lado, a comunidade se reunindo para as últimas homenagens ao seu Antônio Freire de Medeiros, um homem de 93 anos com raízes fortes na agricultura, na fé e com a família ativa na política local. É a celebração de um legado, um olhar para a história. Exatamente, e ao mesmo tempo, essa mesma comunidade está se mexendo, olhando para frente, organizando o futuro da juventude com um cadastro para o Enem. É a busca por qualificação, por chance. Um processo que liga a Serra Negra a um sistema nacional de avaliação, de acesso à universidade. É quase como ver, a tradição e a modernidade ali lado a lado, no mesmo lugar e tempo. Essa convivência fica bem clara, né? A força dos laços da comunidade, da memória que a gente vê na comoção pela partida do Sr. Antônio e, ao mesmo tempo, a máquina administrativa educacional funcionando, lidando com os processos de hoje, com essa logística do Enem, que obriga a ir para outra cidade. Exato. A gente vê a força da identidade local, o valor dado às figuras que ajudaram a construir a história dali, e, em paralelo, a adaptação que é necessária para fazer parte de estruturas maiores, nacionais, que prometem abrir portas para os mais jovens, mesmo que isso traga desafios como ter que ir para Caicó. É o retrato de uma comunidade que vive essa tensão, talvez, entre preservar as raízes e preparar os filhos para voos que podem ir além da cidade. Então, o que a gente tira disso tudo, qual o significado? Olha, mostra essas diferentes facetas da vida numa cidade como Serra Negra, A força da tradição, dos laços de família, da comunidade. Isso fica claro na comoção com o falecimento. Mas convivendo com os processos e desafios de hoje, como essa logística toda para o Enem. É uma dinâmica constante, imagino. Sim. E isso tudo nos leva a uma reflexão final interessante. Esse fato das provas do Enem serem em Caicó, como as fontes mostraram, claro, levanta questões sobre a infraestrutura de Serra Negra, a capacidade logística para receber um evento desse tamanho. Sim, é questão prática. Mas pensando de um jeito mais amplo, como é que uma comunidade equilibra isso? Como se honra um passado rico, personificado em figuras como seu Antônio, mantendo a identidade local viva e, ao mesmo tempo, se prepara ativamente as novas gerações para um futuro que muitas vezes exige ir para fora, interagir com os centros maiores, buscar oportunidades que não estão ali no município. É um desafio grande. Como cultivar o sentimento de pertencer àquele lugar e, ainda assim, incentivar a busca por outros horizontes. Esse equilíbrio entre o local e o externo, sabe? Entre a memória e o futuro. Talvez seja um dos desafios mais constantes e fascinantes para cidades como Serra Negra do Norte. Fica aí uma questão importante para pensar, Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.